Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 3 de maio de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clique no botão de inscreva-se, ative o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Terçou amanhã de Liga dos Campeões, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Liga dos Campeões. Só que antes, vale lembrar que hoje também é dia de Copa Libertadores, é dia de Copa Sul-Americana e dia do atual campeão pernambucano. Bom, sem mais delongas, vamos para os jogos. Liga dos Campeões, Villarreal versus Liverpool, com início às 16 horas. É um jogo que não temos classificação, por se tratar de jogo de ida e volta. Primeiro embate, o Liverpool venceu em casa de 2-0 e o Villarreal vem numa sequência aí. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 menos que 5 cartões. O Liverpool vem de 5 vitórias consecutivas, a 12 jogos sem derrotas, a 4 sem sofrer gol e 6 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto, como já mencionei anteriormente, 2-0 Liverpool. O Liverpool que tem um elenco mais qualificado tecnicamente, quer chegar de todas as formas a essa final e disputar esse título aí com Manchester City ou contra o Real Madrid. Acredito que o Liverpool vai passar sim, tem total condições, tem um elenco mais qualificado, tem os seus principais jogadores à sua disposição, como o Mané, o Salah, o Diego Jota, entre outras opções nessa equipe. Então, para essa partida, sem dúvida, vamos aí com Liverpool com empate anula. Liverpool com empate anula, nossa probabilidade seria aí um jogo para 1-0 fora. Copa Libertadores, Grupo A, o jogo do Independente Petroleiro versus Palmeiras, com início às 21h30. Na classificação, o Palmeiras vem avassalador nesse início de temporada. Primeiro colocado em 3 jogos disputados, com 100% de aproveitamento, com 9 pontos conquistados, 15 gols marcados, 2 gols sofridos, ou seja 3 vitórias consecutivas. O Oriente Petroleiro só conseguiu um ponto na competição, tem a pior defesa do grupo e 3 jogos disputados com 3 gols marcados, 11 gols sofridos. Bom, em duelos individuais, a equipe do Petroleiro tem a 9 jogos sem vitória, a 12 sofreu gol, a 10 saiu ambos marca, em 5 de 6 mais que 4.5 cartões, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. O Palmeiras vem a 5 jogos sem derrotas, em 8 de 10 saiu mais que 2.5 gol, em 6 de 7 mais que 10.5 escanteio. O último confronto foi 1-1 no primeiro tempo e no segundo tempo Palmeiras fez 7 gols, ou seja, 8-1. Uma goleada histórica para essa partida. Vamos para a linha de gols. Jogo para mais de 2.5 gols. Ou se você é mais ousado, o Palmeiras é o favorito. Seria uma boa opção um Palmeiras ao intervalo. Probabilidade 3-0 fora. Vamos agora para o grupo C da Libertadores. O jogo do Estudiantes de La Plata versus Nacional tem início aí às 21h30. A equipe do Estudiantes da Argentina vem na primeira colocação em seu grupo, em 3 jogos disputados com 7 pontos conquistados, tomando uma vitória, um empate, 6 gols marcados, 1 gol sofrido. E o Nacional, terceiro colocado em 3 jogos disputados com 4 pontos conquistados, uma vitória, um empate e uma derrota, 2 gols marcados, 3 gols sofridos. Lembrando, a equipe do Estudiantes venceu o último confronto aí, a equipe do RB Bragantino em casa pela Libertadores, chega com moral para essa partida logo após venceu também pelo Campeonato Argentino o Aldosivi pelo placar de 2-1 e o Nacional venceu o Vélez Sarsfield 2-1 fora de casa. Bom, a equipe do Estudiantes vem a 3 confrontos sem derrotas,
Em duelos individuais, vem a 12 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 12 jogos de invencibilidade. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5, ambos marcam e foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6, saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 7, menos que 11 escanteio. O Nacional vem a 5 jogos sem derrotas. Em 5 de 7, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. Nos últimos 8, mais que 4,5 cartões. Último confronto, 0-0. Acredito que o Estudiante não perca essa partida, em total condições de surpreender a equipe adversária. Então, por esse retrospecto, vamos estar pegando aí casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o grupo D, um clássico entre América Mineiro versus Atlético Mineiro, com início às 21h30. Na classificação, o América não vem em uma boa situação, um ponto conquistado em 3 jogos disputados, com um empate e 2 derrotas. Inclusive, essas 2 derrotas foi cravada aqui como dica extra, foi no jogo do Independente Del Valle e do Tolima. Bom, marcou 5 gols, aliás, marcou 3 gols, sofreu 6. Já o Atlético Mineiro vem na segunda colocação, com os mesmos 3 jogos disputados, com um empate, aliás, com 2 empates e uma vitória, 4 gols marcados, 2 gols sofridos. Lembrando que o América Mineiro venceu aí pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana, levou a melhor diante do Atlético Paranaense 1-0 em casa. E em casa vem numa sequência aí não tão boa assim, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Atlético Mineiro é uma equipe que empatou novamente, vem de 3 empates consecutivos, vinha numa sequência avassaladora de vitória, depois que empatou com o Coritiba em 2-2 em casa, empatou fora de casa com o Del Valle, empatou novamente fora de casa no último jogo pelo Brasileiro, 2-2 com Goiás. O último confronto entre eles foi 1-1 na casa do Galo e fora de casa o Galo venceu por um placar de 2-0. Ambas as equipes nos últimos 6 confrontos saiu menos que 3 gols. A equipe do América sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Galo vem a 20 confrontos sem derrotas, ou seja, 20 jogos de invencibilidade diante do América Mineiro. Em duelos individuais, a equipe do América Mineiro, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 6, menos que 5 cartões e também foi a primeira equipe a marcar. E o Atlético Mineiro vem a 18 partidas sem saber o que é derrotas, ou seja, 18 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem vitórias, a 3 jogos sofreu gol, a 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio, em 8 de 10 venceu o primeiro tempo, o último confronto foi 1-1, não temos muito o que comentar dessa partida. O Atlético Mineiro tem um elenco mais qualificado, tudo bem que vem de 3 empates consecutivos, mas precisa vencer de qualquer forma essa partida. Está um pouco arriscado. Na segunda colocação, o Tolima já está batendo na porta com 4 pontos, então não tenho dúvida que o Galo vai fazer um grande jogo nessa partida. Tem o Hulk, tem o Vargas, tem o Nath Fernandes, tem o Jair, o Zaracho, então vai ajudar bastante essa equipe do Atlético Mineiro, e sem contar que tem o Ademir, que pode rolar a lei do ex diante do América Mineiro. Vamos com a dica: fora vence, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, grupo B, o jogo do Cuiabá versus Racing da Argentina, o início às 19h15. Na classificação dessa Sul-Americana, a equipe do Cuiabá, terceiro colocado em 3 jogos, com 2 derrotas e uma vitória, 3 pontos conquistados, enfrenta o Racing na segunda colocação, com 6 pontos conquistados em 3 jogos que teve à sua disposição, uma derrota, 2 vitórias, 4 gols marcados, 3 gols sofridos. Ou seja, em duelos individuais, a equipe do Cuiabá, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. O Racing vem a 3 jogos sem vitórias. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols na partida. O último confronto deu Racing 2-0. Tudo bem que a equipe do Cuiabá, atuando em casa, é uma equipe que sabe atuar em seu domínio, mas enfrenta um Racing que sabe jogar muito bem, é, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e etc. Então, por esse retrospecto, vamos pegar um jogo aí para mais de 1,5 gol.
nessa partida. Então, deixo aí em sua disposição uma probabilidade para essa partida aí nos comentários. Então, deixe nos comentários. Vamos agora para o grupo G, o jogo do Ceará versus Deportivo Laguaira, com início às 21h30. O Ceará vem jogando muito bem essa Sul-Americana, com 100% de aproveitamento até o momento, em 3 jogos disputados com 3 vitórias, 9 pontos conquistados, 6 gols marcados, 1 gol sofrido. Enfrenta o Laguaira, que é o terceiro colocado em 3 jogos disputados, com 1 ponto conquistado, com 1 empate e 2 derrotas, 1 gol marcado, 5 gols sofridos. Ou seja, nos últimos confrontos ou em duelos individuais, o Ceará em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 mais que 4,5 cartões, e o Deportivo Laguaira vem a 8 jogos sem vitória, a 8 sofreu gol, em 6 de 8 saiu ambos marcas, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer, e também perdeu o primeiro tempo, último confronto 2-0 Ceará. Para essa partida vamos estar pegando uma vitória do Ceará, quem sabe, ao intervalo, dependendo da odd. Se pagar uma odd muito baixa no tempo regulamentar, pegamos ao intervalo. E também outra boa opção seria o jogo para mais de 2,5 gol, probabilidade 3-1. Caso. Vamos agora para o Brasileirão Série B, o jogo do Náutico versus Guarani, com início às 21h30. Na classificação, o Náutico vem subindo a cada dia mais na tabela. Era o 20º colocado aí há um tempo desse e agora está na 8ª colocação em 4 jogos disputados, com 6 pontos conquistados, com 2 vitórias, 2 derrotas, 4 gols marcados, 4 gols sofridos. O Guarani vem na 16ª colocação em 4 jogos disputados, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, 2 gols marcados, 4 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu ambos marcas, nos últimos 5 mais que 4,5 cartões. O Náutico vem a 5 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5 e o Guarani sofreu gol nos últimos 8 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Náutico vem de 3 vitórias consecutivas, em 9 de 10 saiu menos que 3 gols e também mais que 4,5 cartões, em 4 de 5 mais que 10,5 escanteio, e o Guarani vem aí em 5 dos últimos 6 jogos com menos que 3 gols na partida, em 4 de 5 mais que 4,5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Último confronto em casa, o Náutico empatou com o Guarani em 1-1 e uma vitória diante desse Guarani seria de suma importância para a equipe do Náutico. Claro, vamos parabenizar mais uma vez a equipe do Clube Náutico Capibaribe, é o atual bicampeão pernambucano. Como mencionei aqui no canal, e o Náutico seria bicampeão de qualquer forma. O técnico Roberto Fernandes vem encaixando essa equipe a cada dia mais. O Náutico jogou com uma equipe considerada uma equipe B, uma equipe mista. O Náutico venceu o CRB com autoridade de virada, jogou muito diante do CRB e colocou a equipe considerada titular diante do Retrô e jogou muito bem também. Um jogador a menos, fora o meia Jean Carlos, que teve aquela expulsão, mas o Náutico jogou bem, é campeão. Então, essa equipe do Náutico aí vem encaixando aos poucos. Pena que não vem jogando bem nos últimos jogos. Claro que o Roberto Fernandes não estava no comando, era o Felipe Conceição. O Náutico vinha aí numa sequência de 5 jogos, de 3 derrotas e 1 empate. E uma vitória aí, recentemente, o Roberto Fernandes, diante do Operário em casa. Então, só vale colocar na conta de Roberto essa derrota para o Retrô e a vitória para o Operário em casa. Mas engrenou uma sequência de 3 vitórias consecutivas. O Guarani não passa por um bom momento, tudo bem que venceu a equipe do Criciúma atuando em casa, mas o duelo é favorável à equipe do Náutico. Nos últimos 5 confrontos, o Náutico venceu 4 e empatou 1. E jogando em casa, o Náutico é muito superior tecnicamente, nunca perdeu para a equipe do Guarani e acredito que agora não vai ser a vez. O Náutico, a equipe que entrar em campo vai entrar determinada na vitória. Tanto a equipe que enfrentou o Retrô quanto a equipe que enfrentou o CRB. Acredito que vai juntar aí aqueles jogadores que enfrentou o Retrô com os jogadores que enfrentou o CRB. Tem o Ailton na lateral, tem o Niltinho aí fazendo esse ataque funcionar, entre outras opções que deve fortalecer a equipe do Náutico. Então vamos com casa com empate ou casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa.
Vamos agora para o jogo do Bahia versus Londrina, com início às 19 horas. A equipe do Guto versus Adilson Batista. O Bahia atualmente em 5 jogos disputados, 10 pontos conquistados, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 5 gols marcados, 2 gols sofridos. Enfrenta o Londrina na 11ª colocação, em 5 jogos disputados, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Lembrando que a equipe do Bahia, total favoritíssimo a vencer o Londrina, não tenho dúvida disso. Vem numa sequência aí de 6 jogos saindo menos que 3 gols. Em 6 de 7, mais que 4,5 cartões. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. O Londrina vem a 4 jogos sem vitórias, a 4 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Londrina, 2-1 atuando em casa. Então, acredito que o Bahia tem total condições de dar o troco na equipe do Londrina. Então, por esse retrospecto, vamos pegar essa vitória do Bahia com empate nula, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Se chegou até esse presente momento do vídeo, deixa o like para estar fortalecendo ou compartilhe aí ao máximo que vocês puderem. Bom, retornando no jogo da Champions, para deixar uma dica bônus aqui, claro que o Liverpool é o favorito, não muda a opinião, Liverpool com empate nula, mas a equipe do Villarreal pode querer complicar a equipe do Liverpool segurando um empate ao intervalo. Então, caso isso aconteça, podemos pegar essa dica bônus aí. Casa com empate ao intervalo, um 0-0 e o Liverpool vence no segundo tempo, seria boa opção também. E o canal prevalece aí com 2 green. Então é isso, vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!